E vamos lá. Abre lá em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. É uma história bem conhecida. Obrigado, Carlitão. Diz assim: aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os purificados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a tua palavra, ela é suficiente. Nós cremos nisso. E que o Senhor que essa palavra encontre morada, Deus, no nosso coração. Que ela possa, Deus, germinar como uma semente boa em uma terra boa, Pai. Então que o Senhor conduza, Deus, tudo que vai acontecer nesse lugar e tome controle de tudo que vai acontecer nesse lugar, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém? Quantos aqui já ouviram essa história? Só que talvez você ouviu essa história como quem fala sobre gratidão. Deus fez algo e só um voltou para agradecer. Então nós temos que ser gratos, aleluia. Nós temos que voltar para agradecer o Senhor. Os outros 9 são ingratos e esse um voltou para agradecer. E o primeiro cenário é esse, por mais que aqui na imagem esteja um pouco perto, mas a palavra é bem clara quando diz que Jesus passando entre a divisa de Samaria, quando ele entra em um povoado, 10 leprosos de longe, porque os leprosos naquela época não podiam estar convivendo em sociedade, então eles viviam fora do arraial, longe das pessoas, excluídos, rejeitados e tudo que há de ruim. Então de longe mesmo eles viram Jesus e eles gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. E Jesus imediatamente, ele não cura. Jesus imediatamente fala assim: vão lá e vão até o sacerdote e se mostrem para ele. Por que Jesus falou isso? Porque naquela época não tinha ali os médicos formados, mas os sacerdotes eram aqueles que davam o laudo se você era um leproso ou não. E a lepra naquela época era a hanseníase desse tempo. Naquela época, sem cura, sem nada, sem nenhum tipo de recurso, as pessoas que tinham a lepra, eles tinham que se afastar. E a forma que eles identificavam era indo até o sacerdote. Quando as manchas apareciam no corpo, eles iam e mostravam. 7 dias depois, eles tinham que voltar ao sacerdote e mostrar se aquela mancha sumiu, ou se ela aumentou, ou se ela tinha algum tipo de casca, ou qualquer outra coisa. Então o sacerdote ali decretava: está com lepra, fora do arraial, longe das pessoas, sem trabalho, sem família, sem vida social, sem absolutamente nada. Longe, espera a morte e fica aí. Esse aqui era o cenário. E quando Jesus vê eles, ele fala: vai até o sacerdote, vão até o sacerdote. É isso que Jesus faz. Jesus não cura eles ali imediatamente. E aqui a gente começa a aprender aquilo que Jesus quer nos ensinar. Jesus manda aqueles homens e eles acreditam na palavra de Jesus. Eles têm fé na direção de Jesus. Até porque, se a gente for pensar, o que eles têm muito a perder? Talvez um ou outro ali já tinha escutado alguma história que Jesus curava. Então, talvez algum cutucou o outro e falou assim: bora, vamos lá. A gente não tem muita coisa a perder, então vamos lá.
E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, enquanto eles iam, alguém percebeu. Um olhou para o outro e falou: que sumiu aí a mancha? Cadê a doença? Desapareceu. Então eles se percebem, e eu espero que você esteja imaginando essa cena da alegria de 10 homens rejeitados de uma doença incurável, que acabaram de descobrir que estão curados. Todos os 10. Todos os 10. Então aí talvez eles começam a acelerar o passo, porque eles têm que ir até a cidade, eles têm que entrar para dentro da cidade e chegar até o sacerdote. E esses 10 homens, os 10, eles chegaram até o cara certo, que era Jesus. Os 10 clamaram por compaixão. Os 10. Os 10 toparam ir até o sacerdote. Ninguém ficou para trás, ninguém duvidou da palavra. Os 10. Só que quando chega no meio, e aí faz toda a diferença. Aqui é onde a gente entra. Quando chega no meio, quando está no meio do caminho, quando eles se percebem curados e começam a andar em alta velocidade para ir ao sacerdote, para pegar ali o laudo de estou curado, para voltar para a sociedade, para ser feliz de novo, ser aceito, voltar para o seu seio familiar, para o seu trabalho, tudo isso, um para. É como se um se percebe. E eu quero que você imagine essa cena de um parando enquanto os outros estão indo. E que talvez os outros 9 olharam para trás e alguém perguntou para ele: ei, aí, bora, acelera. É o dia mais feliz da nossa vida. Hoje nós vencemos, nós fomos curados por Jesus de Nazaré, aquele que cura, aquele que salva e e... Só que um para, ele não consegue ir. E ele: vão na frente. Vão na frente que eu já volto, eu pego um Uber, alguma coisa. Vão indo que eu já vou. Vão indo. Os 10 eram leprosos. Os 10 encontraram Jesus. Os 10 clamaram por compaixão. Os 10 confiaram na palavra de Jesus. Por isso foram até o sacerdote. Os 10 foram curados. Não foi nenhum nem 2, foram 10. Mas só um entendeu tudo. E os outros 9 seguiram as suas vidas. Os 9 foram até o sacerdote para mostrar que estavam livres da lepra, para pegar o atestado, para voltar para suas casas, para suas famílias, para ser aceito pela sociedade. Os 9 provavelmente testemunharam nas suas sinagogas, nas suas igrejas, nas casas: olha, pode ver, vocês me conheciam, eu era cheio de lepra, agora eu não tenho mais nada. Sabe quem fez? Jesus. Então, chegaram até o sacerdote, chegavam na padaria e todo mundo conhecia eles, falou: cadê a lepra? Não tem. Quem foi que te salvou? Quem foi que te curou? Jesus. Foi Jesus que fez esse milagre. E eles testemunharam que foi Jesus que fez tudo isso. Os 9 voltaram a trabalhar porque passaram muito tempo, meu Deus, reclusos. Muito tempo reclusos, eles voltaram a trabalhar suas vidas normais. Voltaram a ver talvez seus filhos, suas esposas. Que história linda, que história maravilhosa. Os 9 agora têm vida. Será? 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 O que aconteceu com aquele um? Os 9 voltaram a viver a sua vida normalmente. E o que tem de errado nisso, igreja? Despertar. O que tem de errado aqui? Como é que vocês conseguem achar defeito em alguém que só quer voltar para casa, em alguém que só quer voltar para testemunhar que Jesus fez um milagre, em alguém que só quer voltar para falar, em alguém que só quer trabalhar para pagar suas contas? O que tem de errado nisso? Um deles não conseguiu.
Porque um deles achou uma pedra muito preciosa. Um deles encontrou algo muito maior do que sua própria vida. Um deles encontrou algo que vale muito mais a pena do que os seus sonhos realizados, os seus projetos dando certo, a sua empresa no azul, o seu carro novo, o seu qualquer outra coisa que você possa imaginar que seja bom e que seja honesto. Só que esse cara não conseguiu, e ele era samaritano. Ai, mas o que tem que ele era samaritano? Era o cara que não era para voltar. E para um samaritano fazer isso aqui, era proibido. Proibido se ajoelhar diante de qualquer outra pessoa, ainda mais de um judeu. Mas não desse aqui. Não desse aqui. E esse cara volta. E esse cara se prostra diante dele. Ele encontrou algo pelo qual nem ele sabia que estava procurando. Um deles para tudo e volta. Um deles entendeu que o verdadeiro milagre não foi a cura. Ele percebeu que o milagre não foi a cura. Ele percebeu que o milagre que aconteceu ali foi esse, o encontro. Foi o encontro. Enquanto a gente às vezes quer seguir a nossa vida normal, e eu aqui não estou demonizando uma vida normal, mas o que eu estou falando aqui é que às vezes a nossa vida ela não está caminhando como deveria caminhar, porque a gente está colocando ela acima de qualquer outra coisa, sendo que o mais importante nunca foi o ato, mas sempre foi o autor. Nunca foi o ato, sempre foi o autor, e aquele cara sabia disso, ele percebeu isso. Ele foi comprado por esse amor, na hora ele não consegue, ele trava, ele volta. Enquanto está todo mundo seguindo as suas vidas, normal, indo para realizar os seus sonhos. E a gente acha certo porque isso é digno. Por isso que a gente acha certo, porque é digno. É digno a gente correr atrás daquilo que a gente planeja, daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente imagina, sei lá, o que você entende como vida boa. E isso tem nos afastado do Senhor. Não é o seu pecado grotesco que te joga numa lama e te faz perceber que você está no caminho errado. O que tem nos afastado do Senhor é aquilo que a gente acha correto, é aquilo que a gente acha honesto e digno. Por isso nós estamos idolatrando os nossos desejos, as nossas vontades e a nossa própria vida. E você acha que idolatrar uma imagem é um negócio absurdo? Só que talvez a gente idolatra uma vida que a gente sonhou com ela. E a gente coloca Deus no meio como se Ele fosse só um meio para que a gente alcançasse a vida que a gente sonhou em ter. Para que eu alcance o meu sonho, eu preciso de Jesus. Então, a partir do momento que Jesus me traz aquilo que eu sempre imaginei, aquilo que eu sempre quis, eu me afasto dele. Só que eu me afasto dele e continuo vindo aqui nesse lugar ou em qualquer outro. A gente continua ainda falando que o ama e que pregando sobre ele, porque esses 9 caras nunca vão esquecer isso. Eles sempre vão pregar sobre Jesus. Eles sempre vão falar que Jesus curou a vida deles. Mas sabe qual é o problema? Que Jesus só curou eles. Eles só foram curados. Só foram curados e nada mais. Os 9 foram curados. Só que ele foi o quê? Salvo. Foi isso que Jesus falou. Vai, a tua fé te salvou, samaritano. A tua fé te salvou. 9 só foram curados. Somente curados. Nós entregamos a nossa vida parcialmente para Jesus. Nós falamos que Ele mudou ela, mas a gente entregou ela só um pedaço. É só um pedaço, e é por isso que talvez a gente está vivendo o que a gente está vivendo. Nós seguimos a nossa vida normal, atrás dos nossos objetivos, falando sobre Ele, pregando sobre Ele, mas Ele ficou lá atrás. Mas Ele ficou lá atrás. E talvez você veio para esse lugar porque você tinha um problema.
Talvez você tinha um problema para resolver e você vê, melhor, talvez você decidiu vir para esse lugar porque o seu problema é que você não estava vindo para esse lugar. E tudo bem, eu também encontrei Jesus por causa de um problema. Eu não vim atrás dele, eu vim para resolver o meu problema. Como todos aqueles 10, todos eles tinham um problema e eles queriam resolver aquele problema. E tudo bem, não tem problema isso. Mas o que eu não posso fazer é passar a minha vida inteira esperando que Jesus só resolva os meus problemas. Se você veio para essa igreja porque seu casamento estava abalado, se você veio para esse lugar atrás de resolver o seu problema financeiro, se você veio para esse lugar para resolver um problema emocional, atrás de um equilíbrio, você estava mal, você estava triste, se você veio para esse lugar atrás de resolver qualquer outra coisa, amém, Ele tem poder para isso, e Ele pode fazer, e eu até acho que Ele vai. Só que, se você somente sair daqui com seu casamento restaurado, com suas finanças resolvidas, com seu emocional equilibrado, com seus problemas resolvidos, você tem um problema ainda maior, porque você não entendeu nada. Porque você não entendeu absolutamente nada do que é viver uma vida com Cristo. Nada. Jesus faz porque Ele é bom. Faz parte do caráter dEle resolver os seus problemas, sim. Faz parte do caráter dEle te curar. Faz parte do caráter dEle. Porque quando esse homem volta, Jesus poderia lançar ali um novo poder e falar assim, só voltou um, né? 9, volta a doença, agora, em meu nome. E os caras voltam a doença porque não voltaram lá para agradecer. Jesus fez isso? Não. Eles permaneceram curados, porque faz parte de Deus, faz parte do caráter de Deus ser bom. E a gente confunde isso achando que está andando com Ele, só porque a gente está bem. Uma coisa não tem nada a ver com outra coisa, porque quando Ele fala com Moisés lá em Êxodo, Ele fala assim, eu sou compassivo, eu sou bom, eu sou gracioso. Vai lá e fala para eles, viu, Moisés, que eu sou um Deus compassivo, sou bom, sou gracioso, amor leal e tudo mais. Esqueci o versículo. Eu sou esse. Então eu posso resolver o problema de qualquer um. E isso não quer dizer que eu estou com você porque eu te curei. Faz parte de mim. Porque já pensou se Deus fosse assim? Olha, tá bom, pega aqui, anda comigo. Saiu, devolve. Não, devolve. Parou, devolve. Vai, curado, anda. Livre de um câncer. Vou pegar pesado hoje. Aí me desviei. Doença. Casamento resolvido. Saí. Se afastou. Tora no meio de novo. Gente, Deus não faz isso. Esse não é Ele. Ele não vai retirar nada, até porque Ele não fez porque Ele te quer de uma maneira, pega e eu faço, entendeu? Eu te dou e tu me devolve, eu te dou. Não, esse é Ele é bom. Se você, meu irmão, nunca encontrar Jesus na sua vida, corre um sério risco de você resolver os seus problemas. Corre um sério risco de você vir atrás de Jesus, atrás de uma cura e sair daqui curado. Só que corre um sério risco de você sair daqui curado, diretamente para o inferno. Corre o risco de você sair daqui não leproso, não aleijado, enxergando, diretamente para o inferno. E eu realmente estou sendo muito extremista, porque talvez a gente precise de um chacoalhão para entender que a gente às vezes não está vivendo realmente o que deveria viver.
que a gente precisa voltar para o lugar do encontro. Que a gente precisa voltar para o lugar do encontro, que o nosso maior problema é que a gente encontrou Jesus e a gente fugiu do lugar do encontro. E nós corremos para várias outras coisas, a gente tentou resolver várias outras coisas que não se resolvia, que não dá para resolver, porque o nosso problema não se resolve com milagres. O nosso problema não se resolve com toques de mãos humanas. O nosso problema não se resolve com uma casa construída. Não é porque você pode ajudar, não é porque você pode dar 50 mil reais para ajudar na construção dessa casa, que está tudo bem, que você já fez sua parte. Não dê nenhum real. Você precisa voltar ao lugar do encontro. Você precisa se entregar para Jesus de verdade. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Aqueles outros 9 pegaram o atestado de viver suas vidas normalmente. Não pegue esse atestado, irmão. Não pegue esse atestado. Não viva sua vida normalmente. Porque depois que nós nos encontramos com Jesus, não existe mais a possibilidade de nós vivermos a nossa vida normalmente. Não tem. Não tem mais como viver a nossa vida como a gente vivia antes. Porque a gente se encontrou com o autor dela. Com aquele que escreveu ela, que sabe o que vai acontecer daqui para frente. É disso que eu estou falando. Isso não torna a nossa vida mais difícil, pelo contrário, torna a nossa vida mais simples. Porque agora a gente não tem que correr atrás de muitas coisas para ser feliz. A gente não precisa mais condicionar a nossa vida. Se isso aqui der certo, eu vou ser feliz. Se eu realizar isso aqui, eu vou ser feliz. Deixa eu só ganhar isso aqui, que eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Está errado. Jesus não condiciona a nossa vida a que algo aconteça. A única condição que tem é que a gente permaneça no lugar do encontro. É que a gente se perceba no meio do caminho como Jesus fez. E foi lindo isso que Jesus fez. Porque Jesus podia ter curado ali e ali ia ter aquela maior babação. Está filmando, né? Ia ter aquele show. Se Jesus, na hora que aqueles 10 homens chegam e clamam por misericórdia, Jesus cura aqueles homens ali, sabe o que ia acontecer? Tu és tudo que eu quero ser. Tua presença vale mais. Glória ao Senhor. Joelho, gente chorando, gente não sei o que, entregando a vida para Jesus ali. Quem está vendo também ia ser aquele estardalhaço. Só que Jesus manda eles, vão. E eles vão. Mas tem um que para. E eu quero que você entenda o coração desse samaritano aqui. E a gente precisa ser como ele. A gente até pode começar a caminhar tentando realizar as nossas coisas, que é o caminho que todo mundo faz aqui. A gente não precisa ser hipócrita de falar que a gente não vem para tentar algo, para que a nossa vida seja mudada, para que alguém seja abençoado, para que a gente resolva um problema. A gente até começa a caminhar assim, só que vai ter um momento que a gente vai ter que parar e entender que está errado. Eu preciso voltar para lá. Eu preciso voltar para esse lugar, eu preciso voltar para o lugar do encontro, pô. Eu sei que talvez você que está aqui me ouvindo já se encontrou com Jesus. Em algum momento da tua vida você teve alguma experiência, ele falou contigo, ele fez qualquer outra coisa. Só que aí as coisas foram acontecendo, você foi crescendo, você foi ficando mais experiente, espiritual, foi entendendo como funcionava, sabia quais eram as canções que te tocavam, as palavras que te pegavam ali, o jeito que dava para fazer, como organizar, como resolver, o que ler, com quem falar. Você aprendeu. E aí você virou as costas para Jesus e começou a caminhar em busca de resolver a sua própria vida. Enquanto Jesus permaneceu lá, te esperando. E eu não vejo isso aqui como negativo, não, quando ele chega e Jesus pergunta. Porque às vezes a gente lê e parece que Jesus está debochando. Cadê os outros 9, hein? Só veio um? Não. Jesus está talvez até triste. Só veio você? Tem alguém vindo aí atrás?
Só veio um mesmo, sério? Tudo bem. Em algum momento a gente vai ter que parar a nossa caminhada para voltar para o lugar do encontro. A gente vai ter que voltar para o lugar da onde a gente nunca deveria ter saído. E talvez se você nunca foi nesse lugar e se você nunca se encontrou com Jesus, Ele pode te encontrar aqui hoje, agora. Eu costumo falar isso e é um fato. Noites como essa, elas não voltam mais. Você pode se entregar novamente depois, você pode fazer qualquer outra coisa depois, mas essa noite, esse dia, esse momento, esse aqui não volta mais. E nós precisamos ter esse entendimento de urgência nas nossas vidas. Amém? Nós precisamos dar a Cristo o lugar de primazia nas nossas vidas. Quando aquele homem se prostra diante de Jesus, a cura ali é só um detalhe. A cura ali é só um detalhe. O nosso maior desafio, o nosso maior desafio como igreja, como cristão, presta atenção aqui, já é combinado. O nosso maior desafio como igreja é encontrar satisfação em Jesus. O nosso maior desafio é encontrar satisfação em Jesus. Porque nós buscamos tantas coisas, a gente imagina que tantas coisas podem nos satisfazer, mas o que realmente nos satisfaz é Cristo. É Cristo que nos satisfaz. É Ele que nos satisfaz. E talvez você não sinta isso porque você já está longe demais, você andou muito, você caminhou muito, está bem distante, mas eu posso te afirmar que é sim, que Cristo é suficiente nas nossas vidas e nós temos que entrar nesse lugar de satisfação em Jesus. Se a gente não entrar nesse lugar de satisfação em Jesus, a gente vai ficar vindo aqui várias vezes, vindo aqui várias vezes, e nada vai mudar nas nossas vidas. Nada vai mudar nas nossas vidas. Nós precisamos encontrar esse lugar para que vale a pena isso aqui. Para que isso possa valer a pena. Para que a nossa vida possa valer a pena. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está ficando claro? Eu preciso encontrar esse lugar de satisfação no Senhor. Não faça do seu objetivo um lugar de idolatria. Por mais digno que seu objetivo seja, não faça dele um lugar de idolatria. Se Deus vai fazer ou não o que você imagina que Ele tem que fazer, é um problema só dele. Só dele. Ele é bom, a gente sabe disso. Se acontecer, Ele continua sendo o quê? Bom. Se não acontecer, Ele continua sendo bom. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Não existe algo que possa condicionar a minha fé, aquilo que eu acredito. Eu tive uma experiência ruim, mas eu só consigo contar ela porque ela já foi ressignificada. Quando sou casado com a minha esposa, Juliana, tenho um filho chamado Ravi, mas antes de ter o Ravi, nós perdemos um bebê. E talvez você já passou por isso aqui. E só sabe quem passa, meu irmão. Nós perdemos um filho. E eu percebi que sempre foi um sonho meu ser pai. E eu percebi que eu condicionava a minha vida naquilo ali. Se eu tiver um filho, então eu serei pleno. Se isso aqui der certo, então eu serei satisfeito. Só falta isso aqui. E aí aconteceu o que aconteceu. E eu me perdi. E eu fiquei louco. E foi horrível. Porque parece que eu perdi o objetivo da minha vida. Parece que eu fiquei perdido realmente assim no tempo, no ar, no espaço.
eu não sabia para onde ir, o que fazer. E por mais que eu falasse que eu acreditava, eu vi que eu estava um pouco longe. Eu vi que eu coloquei a minha vida em cima de coisas dignas, porque é digno ser pai. É digno sonhar em ser pai. O que tem de errado nisso? Só que eu coloquei a expectativa da minha vida em cima daquilo, e aí não aconteceu, naquele momento. Então eu percebi que eu estava totalmente fora daquilo que existia como vida com Deus. Eu estava totalmente perdido ali. E eu só percebi realmente isso depois que aconteceu. De novo, a gente teve o filho, e ele nasceu, e está tudo bem. E aí eu percebi, por que aquilo aconteceu comigo? Eu precisava voltar de novo ao lugar do encontro. Eu precisava voltar ao lugar do encontro. Nunca foi o ato, sempre foi o autor. Sempre, sempre. Mas não depende dele se você volta ou não. Essa é uma escolha sua. Essa é uma escolha só sua, se você volta ou não. E aqui não é gratidão, aqui é graça, tá? Não é voltar para agradecer, não. É voltar para encontrar a graça. É sobre isso que essa mensagem fala. Aconteceu a mesma coisa no chamado de Pedro. Quando Jesus encontra Pedro, quando ele encontra Pedro ali pescando no mar da Galileia, Pedro chega com o barco vazio, amém? Todo mundo conhece essa história? Amém? Sem peixe, sem nada, dia ruim, e de dia ruim de pesca eu entendo. Ele chega num dia ruim, e Jesus está lá, pronto para se encontrar com ele. E aí Jesus lança, que tal vocês jogarem a rede um pouco mais para lá? Vai que, né? Já não tem nada a perder, igual esses 10 não tinham. Não tem nada a perder, bora jogar. Era um lugar raso, não era um lugar bom de peixe, enfim, mas o dono estava lá, o patrão que criou os negócios estava lá. E eles jogaram e pegaram a maior quantidade de peixes já vista na história, redes rasgando, barcos chegando para ajudar. Tudo isso aconteceu. Pedro era o quê? Um pescador, amém? Naquele momento, Pedro encontrou o seu amuleto de sorte. Era o seu dia de sorte. Ele encontrou um homem que sabia onde tinha muito peixe. Aleluia! Posso ouvir um amém? Pedro encontrou ali o cara que ele poderia ter virado para os seus amigos e ter falado: gente, vamos assinar a carteira dele. O cara sabe onde tem os peixes, a gente precisa, isso aqui vai render muita grana, nós vamos melhorar a vida das nossas famílias. Cara, é tudo que a gente pensava, a gente está sofrendo muito, o dinheiro é escasso, comida é escassa, tudo está escasso. Esse cara sabe onde tem a fonte que a gente mais precisa, que é o peixe. Era o dia mais feliz da história. Se quiser apagar tudo aí, até melhor. Era o dia mais feliz da história. E era digno, não era digno? Está errado. Ele poderia ter ido até Jesus e falado: Jesus, cola com a gente, por favor. Eu faço uma casa para você, eu te dou um barco, eu te dou uma porcentagem em cima do que a gente arrecadar todos os dias, fica comigo. Só que, enquanto eles traziam aquelas redes cheias de peixe e os seus objetivos naquele momento ali eram realizados, Pedro talvez olha para Jesus, e aí Jesus olha para ele e já percebe que ele entendeu. E Pedro, quer ser pescador de homens?
Eu sei que não se apega nisso aí não. E Pedro vai. Pedro vai seguir Jesus, mesmo depois dos seus objetivos estarem ali realizados. Realizados. Pedro volta, sabe para onde? Para o lugar do encontro. Para o autor. Ele não se apega naquilo que a vida pode trazer, ou como ela pode melhorar. Ele volta para depender exclusivamente de Jesus. E por mais que depender exclusivamente de Jesus, às vezes seja duro. E é duro, irmão. Eu não posso te passar uma maquiagem nesse evangelho. Porque se você chegar nesse lugar com seus problemas e os seus problemas dobrarem, e se isso acontecer, o que a gente vai fazer? Se você vir para cá atrás de uma cura de uma doença e você perder o seu ente familiar, o que vai acontecer? Se você vir aqui atrás de salvar a sua empresa, que está nas últimas, e ela chega aqui e quebrar, o que vai acontecer? Você vai sair, você vai fugir do lugar do encontro, da presença? Eu quero te alertar que isso pode acontecer, que o risco é alto, que assim como diz Agostinho, Senhor, eu sinto como se as suas mãos estivessem me imprensando e me amassando e me empurrando. E aí ele para e diz assim: mas que bom que são as suas mãos. Eu sinto como se eu estivesse sendo esmagado pelo Senhor, mas que bom que é o Senhor, né? Então corre um sério risco de você chegar aqui leproso e permanecer leproso. Olha que coisa triste. Mas corre um risco ainda maior de você chegar aqui rejeitado, afastado, triste e condenado, e sair daqui salvo e amado. Existe esse risco também. Porque a partir do momento que aquele homem voltou para o lugar do encontro, ali ele não estava mais se importando se ele estava leproso ou não, se ele se prostraria para um judeu ou não, se a sua religião permitiria aquilo ou não. Ali já não importava mais nada. O que vai nos salvar é o encontro. O que vai nos salvar é o encontro. O que vai nos salvar é Cristo. E a gente vai conseguir permanecer caminhando por cima dos problemas, acima das dificuldades, acima das frustrações, porque nós temos Cristo. Porque quando Ele diz que vai nos dar ali uma paz que excede todo entendimento, é nesse sentido mesmo. É tipo, como é que eu consigo caminhar com tanto BO e estar em paz? Essa é a paz que excede o entendimento. Você não entende, mas você está em paz. Como é que você caminha? Como é que você vive? Você já encontrou gente assim? Como é que você vive? É a vida que você vive. Você tá me chamando para tomar café na sua casa. Como é que você pode sorrir, sendo que você acabou de perder alguém que você amava tanto? Como é que você pode andar por aí alegre, sendo que você não tem motivo nenhum para agradecer, na minha visão? É porque se a gente tem Cristo, a gente tem tudo. E se a gente tem Ele, a gente tem uma paz que ela excede o direito de entender. E aí a conta já não fecha mais. A conta já não bate mais. A gente já não está mais condicionado a algo acontecer para que a gente seja alegre ou não, feliz ou não, para que a gente faça ou não. Porque a gente voltou para o lugar do encontro. E aqui, meu irmão, eu estou em casa. Aqui eu estou em casa, porque Ele é a minha casa. E a gente vem pregando isso aqui, dia após dia, falando sobre, vamos encontrar Jesus, vamos encontrar Jesus, vamos atrás dEle, abandona aquilo que você acha que sabe, que você imagina que sabe, e vamos atrás de Cristo. Não perca seu tempo. Volte ao lugar do encontro.
A mulher pega em flagrante adultério no lugar do encontro. Zaqueu, salvo pelo encontro. Os discípulos, salvos pelo encontro. E Jesus olha para aquele homem e diz: levanta e vai, porque a sua fé te salvou. A partir do momento que eu encontro Jesus, a minha vida, ela nunca mais será a mesma. Nunca mais. Nunca mais ela será a mesma. Acredita nisso. E Jesus está aonde ele sempre esteve. Aquele homem volta, e quando ele volta, ele encontra Jesus lá. Jesus poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele estava lá. E Jesus está aonde ele sempre esteve. Volte ao lugar do encontro.